Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Congresso de Direito Administrativo, onde hoje daremos início ao nosso webinário sobre atos administrativos, especialmente no que versa sobre os requisitos básicos para a existência desse ato. A convidada para a palestra de hoje é a minha grande amiga Ana Cecília Rodrigues, que me ajudará nessa explanação de conteúdos. Posteriormente, essa gravação ficará disponível para os que adquiriram o nosso Congresso de Direito Administrativo. E vamos lá para o conteúdo de hoje. Como já havia comentado encontros passados, os atos administrativos, eles representam a manifestação de vontade através do regime jurídico administrativo pelo exercício dos agentes públicos. Esses agentes públicos vão formar essas conexões aí que vocês estão vendo, conferindo uma rede que seria a nossa administração pública. Ela é controlada pelo exercício desses atos administrativos, certo? Exercidos pelo agente público. Dessa forma, é muito importante nós entendermos, nós conhecermos os elementos requisitos para a existência desses atos administrativos, para a validade deles. Então, só há ato propriamente dito com a existência desses 5 elementos de requisito. Seriam eles o sujeito, ou podemos falar competência, que esse sujeito ou competência, ele é o agente público, como eu havia comentado. Esse agente público é a pessoa que tem a competência legal, chamada legitimidade, para expedir tal ato. O agente público que a gente fala aqui é aquele referente ao artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que ele é toda e qualquer pessoa que exerce função pública de forma gratuita ou onerosa, temporária ou permanente. Além dela, o STF teve uma decisão de que agentes políticos também, exemplo, os ministros, secretários, eles fossem competentes também para a expedição de atos administrativos. Fora os agentes políticos, também, da mesma forma, os particulares com colaboração com o poder público. Então, assim, seriam aqui aquelas pessoas que exercem atividade pública de forma gratuita e temporária, como os jurados e como os mesários. Eles também vão ter a competência para expedir atos administrativos, desde que dentro da sua função pública, certo? Daí, dentro do exercício da competência, nós vamos ter a possibilidade da delegação de competência e da avocação de competência. A delegação, resumidamente, seria quando uma determinada pessoa que contém a delegação originária passa o seu poder, é uma extensão da sua competência de forma temporária para outra pessoa. Essa pessoa, a quem vai receber a delegação da competência, ela poderá ser de inferior hierárquico a essa primeira pessoa originária, ou para alguém que seja na mesma estrutura hierárquica, no caso de férias ou licença, por exemplo. Nesse caso, seria uma exemplificação de competência vertical e horizontal. É possível nessa delegação. Com essa delegação, essa outra pessoa que recebeu a competência vai poder atuar com competência e poder para exercer tal ato administrativo, dentro das atribuições contidas em lei, porque os atos administrativos, eles sempre vão ser regidos em lei e as atribuições vão estar definidas. Essas atribuições, vamos agora falar sobre a forma
essa forma, ela vai poder ser publicada, ela deverá ser publicada de forma a seguir a lei e o modelo que está previsto para a exteriorização desse ato administrativo. Porque essa forma é exatamente esse modelo, né? Já que a administração pública é formal, ela segue o princípio da solenidade, que vai falar que a administração, em regra geral, ela deve ser escrita e na língua portuguesa. Então, esse ato administrativo, ele vai ter que seguir essa formalidade, senão ele nem existe, né? A forma é um outro requisito aí da nossa existência para o ato administrativo. E se deve atentar aqui para não confundir a inexistência de forma com o erro de forma, porque existe também vícios de forma que levam à ilegalidade do ato administrativo. E quando existem esses vícios, se tem um ato inulo, que a administração pública vai ter a possibilidade de entrar com um saneamento de ato administrativo, corrigindo esse erro, se ele não gerar prejuízos ao interesse público nem a terceiros. Agora, sobre o outro ponto, sobre legitimidade, podemos ver aí que tem dois tipos. Desculpe, legitimidade não. No caso, a finalidade. A finalidade vai existir no tipo genérico e específico. Todo ato administrativo, ele necessariamente terá esses dois tipos. A genérica vai atender ao interesse público, vai ser uma coisa mais coletiva. E a finalidade específica vai ser definida em lei para cada ato e vai ter uma forma mais objetiva. Agora, é importante falarmos sobre esses desvios de finalidade, né? Porque é o que ocorre muitas vezes, e tem o exemplo de desvio de finalidade genérica, que seria o abuso de poder, e tem um exemplo de desvio de finalidade específica, que aí seria o que entra no quesito da predestinação. Esse termo é um conceito que pode ser lícito ou ilícito. A predestinação lícita, eu vou dar um exemplo aqui da desapropriação. Ela aconteceria quando, por exemplo, o Estado desapropria uma propriedade para a construção de um hospital, para o bem público, e acaba ocorrendo a chegada de uma pandemia caótica dessas, do coronavírus, onde é necessário, vai se tornar mais imprescindível a presença de mais hospitais do que as escolas, infelizmente. Mas, assim, dessa forma, o Estado vai desapropriar com uma finalidade de construir uma escola e vai acabar construindo um hospital. Atenderia ao interesse público? Sim. Então, dessa forma, a finalidade específica, ela seria mudada, mas a finalidade genérica continuaria, porque continua atendendo ao interesse público. Agora, já a predestinação ilícita acontece quando um proprietário de um bem, ele não declara, quer dizer, declara que a finalidade seria para moradia e, na verdade, está sendo para outra coisa, que ele não declarou. Dessa forma, vai ocorrer a desapropriação sanatória, que o Estado vai aplicar recolhendo esse terreno, sendo no meio rural, que aí ele vai ser pego para a reforma agrária, ou no meio urbano, esse terreno seria utilizado para fins de construção de habitação popular. Então, assim,
Esses são os elementos que eu gostaria de comentar. E agora eu vou passar para a minha grande amiga Ana Cecília Rodrigues, para ela comentar um pouco mais acerca e exemplificar sobre os pontos de motivo e objeto. Bom, gente, quando a gente fala de motivo, os motivos são, basicamente, as razões de fato e de direito que dão ensejo àquele ato administrativo. E aí, a gente tem que saber diferenciar motivo e motivação, porque a motivação, ela representa somente a exposição dos motivos daquele ato. Os motivos que foram expostos para ensejar aquele ato é a motivação. Os motivos para a realização, para a formalização daquele ato são os motivos. E aí, a gente precisa se atentar a duas situações. Uma é muito engraçado trazer isso nessas palestras de hoje, porque eu lembro que na minha época de graduação, eu tive uma professora de direito administrativo, Lívia Barros, que ela batia muito nessa tecla com a gente, que todo ato administrativo deve ser motivado. E aí uma das situações é que se não houver motivação, mas os motivos forem falsos ou não corresponderem à lei, a gente vai estar diante de um ato viciado por ilegalidade no elemento motivo. E a outra situação é quando a situação é real, é verdadeira, mas o ato não é motivado. Aí a gente vai estar diante de um motivo no elemento forma. E aí eu trago para vocês um caso real, verídico, que aconteceu agora há pouco, no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. O município de Dourados, ele abriu uma dispensa com o objetivo de contratar uma dispensa de licitação, com o objetivo de contratar uma empresa especializada em limpeza urbana. E aí, essa dispensa ela foi deixada para lá sem nenhuma justificativa, sem nenhum desfecho e aberto outra dispensa com o mesmo objetivo de contratar uma empresa especializada em limpeza urbana. Sendo assim, uma dessas empresas que estava concorrendo na primeira licitação acionou o município judicialmente e, através de um procedimento comunicível, ela requereu a imediata suspensão dessa dispensa. E aí ela pleiteou a nulidade desse ato da administração pública municipal, e aí esse ato ele foi revogado, com a justificativa de ter sido realizado arbitrário e ilegalmente, sem apresentar qualquer motivação. É o que eu disse anteriormente. Todo ato administrativo deve ser motivado. E aí, por fim, a gente tem o objetivo do ato administrativo, que é justamente o efeito que aquele ato causa no mundo jurídico, justamente a conduta estatal que aquele ato vai fazer ser praticada, a prática que aquele ato vai ensejar. Então, é isso que a gente teve aqui para explanar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante esse webinário, que seja muito útil. E aí eu passo a palavra de volta para a Sânia. Dessa forma, nós agradecemos, né, a participação de todos e todos que adquiriram esse congresso de Direito Administrativo. E também agradeço a presença de Ana Cecília Rodrigues e ao incentivo que tivemos da professora Lívia Barros à apresentação essa exposição de conteúdos. E fiquem com Deus. Até a próxima.